Olá galera, é hora de aprender com o professor Vini. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vini falando e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito legal que é a diferença entre biogênese e abiogênese. Você já deve ter ouvido falar desses termos, tá? O termo biogênese, ele se refere à teoria de que os seres vivos se originam de outros seres vivos. A teoria da abiogênese ou geração espontânea é a teoria na qual os indivíduos, seres vivos poderiam surgir de objetos. Essa ideia, ela remonta a muito tempo atrás a, por exemplo, Aristóteles, que dizia que os objetos teriam um princípio vital e que este princípio vital, né, seria interessante para gerar vida, né? E daí se explicava, por exemplo, como é que os morotós surgiam na carne, né? E assim por diante. Mais para frente, essa teoria ela foi defendida fortemente, a teoria da geração espontânea. E, inclusive, na Idade Média, nós temos aí um naturalista que faz uma receita de rato. Essa receita de rato, tá? Ela é uma receita na qual o indivíduo colocava ali roupas sujas no canto da sala, né, com germe de trigo, e deixava aquilo descansar durante uma semana. Obviamente que na Idade Média, com as condições sanitárias que se tinham, obviamente aquilo ali gerava ratos, né? Os ratos iam se aproximar para se alimentar disso aí. Com o passar do tempo, vieram cientistas que trouxeram algumas contestações sobre essa teoria. Um deles foi Redi, né, Francisco Redi, e Redi trouxe para a gente, né, um experimento muito bacana, que é o experimento da carne, né? Então ele pegou a carne podre, colocou, na verdade a carne fresca, colocou em 3 potes diferentes, né? E num dos potes de vidro, né, para que ele pudesse observar o que estava acontecendo, ele deixou a carne no pote aberto. No segundo ele deixou apenas uma gaze e no terceiro ele tampou o pote. E o que ele observou? No pote aberto as moscas entravam e saíam. No pote com a gaze as moscas pousavam na gaze. E no pote que estava tampado as moscas não conseguiam pousar, né, nem se aproximavam. O resultado disso é que onde as moscas pousaram nasceram morotós. E que inclusive ele observou que como as moscas não conseguiam chegar até a carne, né, onde tinha a gaze ali, que elas também não puseram ovos na carne, né, mas que puseram seus ovos ali também na própria gaze. Então, se a gente observar esse experimento, ele já começa a explicar, já começa a defender a teoria biogenista, que diz pra gente que os seres vivos necessitam de outros seres vivos para surgir, tá? Essa teoria, ela ainda assim foi contestada com o surgimento dos micro-organismos, porque aí o pessoal falou, nossa, os micro-organismos, obviamente, né, eles surgem a partir do nada, já que eles são muito pequenos, né? E daí a gente tem um experimento muito bacana, onde um cara chamado Louis Pasteur, tá? Ele vai trazer para a gente um avanço considerável nesse aspecto, onde ele testa realmente se os micro-organismos vêm ou não vêm do nada. E o que Louis Pasteur faz nesse experimento dele? Ele vai pegar ali caldo de carne, ele coloca o caldo de carne dentro de um balão volumétrico, esse desenho que está aparecendo aqui do meu lado, e aí ele coloca o caldo de carne lá dentro, ele vai derreter a boca desse balão volumétrico, fazendo um balão, né, com pescoço de cisne, um balão volumétrico com pescoço em forma de S, que também está aqui do meu lado. E aí o que você vai observar? Que ele coloca isso para ferver, e o que acontece? Em primeiro lugar, ele deixa a fervura acontecer durante um período, né, longo, e ele observa, quando ele coleta, né, o caldo de carne, ele observa que ele está estéril, que não tem micro-organismos ali. E que quando ele coleta esse material que acabou ficando ali no pescoço do vaso, ele observa micro-organismos presentes, ele observa bactérias ali. Mas que quando ele quebra a boca desse pote, né, desse balão volumétrico, ele deixa aquilo exposto ao ar, que os micro-organismos aparecem no caldo. Então, resumidamente, o Louis Pasteur ele vai observar? Ele observa que após fervura o caldo está estéril,
mas que tem bactérias na água que condensou no pescoço desse balão volumétrico, e que quando ele quebra a boca do balão volumétrico, né, estourou a boca do balão, então ele observa que bactérias aparecem nesse caldo. Louis Pasteur foi o cara que trouxe, né, para a gente o conceito, né, finalmente, assim, de maneira sólida, né, através do método científico, de que realmente as bactérias surgiam de outras bactérias e que elas eram trazidas pelo ar. Tá? Essa descoberta dele é muito importante, porque isso vai impactar depois no entendimento das doenças, né, e de como é que funciona o nosso planeta, o nosso mundo. Fica aí a nossa aulazinha aí de hoje, e até semana que vem, tá? Tchau, tchau!